Bem-vindo ao canal Kratos, Sofia e Clio. Hoje, mergulhamos na Operação Barbarossa, a invasão que quase destruiu a União Soviética. Prepare-se para descobrir os erros e acertos de Stalin, a resiliência do povo soviético e a virada épica que mudou a história. Se gostar, deixe seu like e inscreva-se para mais. Este vídeo não é apenas uma aula de história, é uma jornada pelos momentos mais sombrios e heróicos da Segunda Guerra Mundial, revelando como a liderança, a estratégia e o sacrifício humano moldaram o destino de milhões. Vamos desvendar os mitos e as verdades por trás de um dos maiores conflitos da humanidade. São 3 horas e 15 minutos da madrugada de 22 de junho de 1941. O major Alexei Kozlov, um veterano da Força Aérea Soviética, é abruptamente arrancado do sono em seu quartel-general, próximo à fronteira. Um rugido ensurdecedor rasga o silêncio da noite, seguido de explosões que iluminam o horizonte como um inferno artificial. Pela janela, Alexei testemunha o apocalipse. Centenas de bombardeiros alemães despejam sua carga mortal sobre as pistas onde 1.200 aviões soviéticos jaziam, vulneráveis e indefesos. O cheiro acre de fumaça e a visão das chamas se misturam ao som distante de sirenes, anunciando o início de uma catástrofe sem precedentes. Simultaneamente, a 2.900 quilômetros dali, uma força avassaladora de 3 milhões de soldados do eixo, apoiados por milhares de tanques e aeronaves, cruza a fronteira soviética. É o maior assalto militar já registrado na história da humanidade, a Operação Barbarossa, desencadeada com uma ferocidade e escala que redesenharia o mapa mundial. A máquina de guerra nazista, que havia varrido a Europa Ocidental em poucas semanas, agora se voltava para o leste com um objetivo sinistro: aniquilar o comunismo e escravizar as populações eslavas. No Kremlin, o telefone toca, quebrando o silêncio opressor. A voz do outro lado da linha é urgente, quase desesperada. "Camarada Stalin, estamos sob ataque." Uma pausa dramática se instala. Durante os 11 dias seguintes, o líder supremo da União Soviética, que comandava 1/6 do planeta, mergulha em um silêncio inicial. Não uma paralisia total, mas um período de choque, negação e processamento brutal da realidade, enquanto seu vasto império começa a desmoronar sob perdas devastadoras. Como foi possível que a União Soviética, com seu vasto território e recursos, chegasse a esse ponto de vulnerabilidade extrema? E como, desse caos apocalíptico, emergiu uma das maiores viradas militares da história? Para entender essa reviravolta épica, precisamos mergulhar nas decisões, nos erros e na resiliência que definiram a Frente Oriental. Bloco 1. Os pecados da subestimação e a cegueira de Stalin. A ilusão de segurança fomentada pelo pacto Molotov-Ribbentrop não durou. Stalin, imerso em sua própria teia de desconfiança e convicção de que Hitler não arriscaria uma guerra em 2 frentes, ignorou uma avalanche de alertas sobre a iminente invasão. Os números são claros. De acordo com Stephen Kotkin, o ditador recebeu mais de 80 relatórios de inteligência detalhados. Esses alertas vinham de diversas fontes: espiões soviéticos infiltrados na Alemanha, desertores alemães que arriscavam suas vidas, fontes britânicas, incluindo o próprio Winston Churchill. Stalin, movido por uma mistura perigosa de confiança excessiva no Acordo de 1939 e paranoia doentia, acreditava que tais alertas eram provocações ocidentais. Ele ordenou que as forças fronteiriças evitassem qualquer ação defensiva que pudesse incitar Hitler.
Essa política de não provocações, como argumenta David Glantz, paralisou o Exército Vermelho. As tropas foram mantidas em posições avançadas e vulneráveis, sem fortificações profundas ou mobilização plena. A diretiva de alerta chegou apenas na noite de 21 de junho, tarde demais. O resultado foi catastrófico. A narrativa de surpresa total é um mito. Stalin não foi pego desprevenido por falta de informação, mas sim por excesso de confiança e rigidez ideológica. O caos inicial custou à URSS 3 milhões de baixas nos primeiros 6 meses de guerra. Para dar rosto a essa tragédia estatística, considere o depoimento arrepiante de um soldado soviético capturado em Minsk. Ele descreveu o desespero de ver camaradas caírem sem ordens claras. A desorganização, a falta de suprimentos e a sensação de abandono que permeava as tropas. Esse choque inicial, no entanto, catalisou mudanças que transformariam a derrota iminente em uma contraofensiva implacável. Bloco 2. As purgas. A autodestruição do Exército Vermelho. Para compreender a profundidade da vulnerabilidade soviética em 1941, é imperativo revisitar as grandes purgas de 1937 a 1938, um dos erros mais autodestrutivos de Stalin. Movido por paranoia patológica, o ditador orquestrou a eliminação sistemática da elite militar soviética. Os números são devastadores. Marechais, 3 dos 5 executados, incluindo Mikhail Tukhachevsky. Comandantes de exército, 13 dos 15 eliminados. Comandantes de corpo, 50 dos 57 removidos. Comandantes de divisão, 154 dos 186 afastados. Total, 35 mil oficiais removidos. Essa decapitação não só eliminou a expertise acumulada da Guerra Civil Russa, mas instilou um terror paralisante. Promoções apressadas elevaram oficiais inexperientes, enquanto o medo de represálias sufocou qualquer iniciativa ou inovação tática. A historiografia atual, como argumenta Anthony Beevor em The Second World War, rejeita categoricamente a visão stalinista de que as purgas purificaram o exército. Elas multiplicaram as vulnerabilidades, especialmente durante a expansão caótica do Exército Vermelho, que cresceu de 1,5 milhão para 5 milhões de homens entre 1937 e 1941. O impacto foi dolorosamente evidente na Guerra de Inverno contra a Finlândia, 1939-1940, onde o despreparo custou centenas de milhares de baixas soviéticas. Um alerta brutal ignorado por Stalin. Humanizando esses números, pense no destino de Mikhail Tukhachevsky, um brilhante estrategista que defendia a guerra de manobra moderna. Sua execução, baseada em acusações falsas, não só ceifou uma mente militar brilhante, mas deixou viúvas e órfãos em luto, capturando o terror pessoal por trás da purificação política. Bloco 03. A formação da estratégia de defesa soviética, do caos à resiliência. Apesar dos erros catastróficos iniciais, a ameaça existencial forçou Stalin a um aprendizado brutal, mas necessário. Em julho de 1941, ele assumiu o cargo de comissário de defesa e criou o GKO, Comitê de Defesa do Estado, centralizando o poder para mobilizar recursos em uma escala inédita. A estratégia de defesa soviética evoluiu do caos inicial para uma resistência implacável e, eventualmente, para contraofensivas decisivas. Uma das maiores façanhas logísticas da guerra foi a Grande Evacuação. Mais de 1.500 fábricas com equipamentos e trabalhadores foram desmontadas e evacuadas para os Urais e outras regiões do leste, longe dos bombardeios alemães. Essa medida garantiu a produção contínua de material bélico, que se tornaria crucial para a virada. Milhões de civis, incluindo mulheres e idosos, trabalharam incansavelmente para sustentar o esforço de guerra, demonstrando uma resiliência e dedicação que foram tão vitais quanto as vitórias militares no campo de batalha. A relação entre Stalin e seu principal comandante militar, o Marechal Georgy Zhukov, foi complexa e marcada por divergências, mas também por uma dependência mútua. Zhukov, um estrategista brilhante e implacável,
não hesitava em confrontar Stalin quando discordava de suas decisões. No início da guerra, Zhukov foi um dos poucos a alertar Stalin sobre a iminência da invasão e a necessidade de uma defesa mais robusta, o que gerou atritos. No entanto, Stalin, reconhecendo a competência de Zhukov, gradualmente delegou a ele e a outros generais como Alexander Vasilevsky uma maior autonomia tática e operacional. Essa delegação forçada pela necessidade foi um ponto de virada na liderança soviética. Zhukov foi fundamental na organização da defesa de Moscou, na contraofensiva de Stalingrado e no planejamento de outras operações cruciais. Suas táticas, muitas vezes brutais em termos de custo humano, eram eficazes. As divergências com Stalin eram frequentes, especialmente sobre a condução de operações e a alocação de recursos. Stalin, por sua vez, embora valorizasse a capacidade de Zhukov, também o via com desconfiança devido à sua popularidade e independência. Após a guerra, Zhukov seria marginalizado por Stalin, um reflexo da paranoia do ditador em relação a qualquer figura que pudesse ofuscar seu próprio culto à personalidade. No entanto, durante a guerra, a colaboração, ainda que tensa, entre os dois foi essencial para a vitória. Os primeiros meses da Operação Barbarossa foram marcados por cercos devastadores que exemplificam tanto a brutalidade da invasão alemã quanto os erros iniciais da liderança soviética. O cerco de Kiev em setembro de 1941 foi uma catástrofe para o Exército Vermelho. Apesar dos avisos de generais como Zhukov sobre a iminente armadilha, Stalin insistiu em manter as tropas em Kiev por razões políticas e simbólicas. O resultado foi o maior cerco militar da história, com mais de 600 mil soldados soviéticos capturados ou mortos. Essa tragédia expôs a rigidez de Stalin e sua relutância em permitir retiradas estratégicas, mesmo diante de uma ameaça óbvia. Quase simultaneamente, Leningrado, a cidade berço da Revolução Bolchevique, foi submetida a um cerco de quase 900 dias, de setembro de 1941 a janeiro de 1943. As forças alemãs e finlandesas cortaram todas as rotas de suprimento e a cidade enfrentou fome, frio extremo e bombardeios constantes. Mais de 1 milhão de civis, incluindo mulheres e idosos, trabalharam incansavelmente para sustentar o esforço de guerra, demonstrando uma resiliência e dedicação que foram tão vitais quanto as vitórias militares no campo de batalha. Embora Stalin tenha sido criticado por não ter priorizado a quebra do cerco mais cedo, a defesa da cidade foi um esforço heróico e coletivo, um testemunho da resiliência do povo soviético diante da barbárie nazista. Bloco 5. Stalingrado, o epicentro da virada. Stalingrado, de julho de 1942 a fevereiro de 1943, não foi apenas uma batalha, foi o epicentro da virada na frente oriental. A cidade, batizada em homenagem a Stalin, tornou-se um objetivo estratégico e simbólico para Hitler, que via sua captura como um golpe fatal ao regime soviético. A adaptação crucial veio em julho de 1942, com a Ordem 227, nenhum passo atrás. Uma reação desesperada a retritos massivos após derrotas como Kharkov. Ela formalizava punições severas para desertores, criava batalhões penais para indisciplinados e unidades de bloqueio para conter fugas, misturando coerção brutal com apelo patriótico. Historiadores como Anthony Beevor veem-na como medida drástica para restaurar disciplina, eficaz em estabilizar a frente, mas exagerada em narrativas ocidentais como tirania absoluta. Sua aplicação variava, priorizando ameaças sobre execuções sistemáticas, e foi parte de uma estratégia de defesa ativa. David Glantz, em To the Gates of Stalingrad, descreve-a como coerente com o pânico, cessando retiradas desorganizadas com aplicação variável, mais ameaçadora que universal. Richard Overy, em Russia's War, destaca seu papel motivacional na mobilização total, eficaz em moral sem ser a única causa da virada. O resultado foi épico.
o cerco e aniquilação do 6º Exército Alemão, comandado pelo Marechal Friedrich Paulus. Em fevereiro de 1943, após meses de combate urbano sangrento, 91 mil soldados nazistas se renderam, marcando o fim da invencibilidade alemã e a primeira grande derrota estratégica da Wehrmacht. Stalingrado foi uma vitória militar e psicológica que abalou a confiança do eixo e inspirou a resistência em toda a Europa. O custo foi imenso, mais de 1,1 milhão de baixas soviéticas, tornando-a a batalha mais sangrenta da história. Isso expõe como a rigidez inicial de Stalin amplificou o sofrimento, mesmo que sua delegação a generais como Vasily Zhukov tenha sido decisiva. Para humanizar essa carnificina, considere testemunhos de sobreviventes que descreveram o frio cortante, a fome, o cheiro de morte e os bombardeios constantes nas ruínas da cidade. A Batalha de Stalingrado permanece como um lembrete sombrio do preço da guerra e da resiliência do espírito humano. Bloco 6. Kursk. A consolidação da superioridade. Após Stalingrado, os nazistas lançaram a Operação Cidadela, em julho de 1943, desesperados para retomar a iniciativa. Resultou na Batalha de Kursk, a maior batalha de tanques da história. A diferença crucial foi que Stalin, tendo aprendido com erros passados, permitiu defesa em profundidade meticulosamente planejada. Forças soviéticas construíram fortificações massivas, campos minados extensos, posicionaram artilharia antitanque, baseado em inteligência precisa sobre planos alemães. Diferente da paralisia de 1941, Stalin delegou amplamente a generais como Zhukov e Konstantin Rokossovsky, permitindo-lhes executar contraofensivas coordenadas. Destruíram cerca de 500 tanques alemães num único dia. A inteligência soviética, auxiliada por fontes como Lucy Ring, na Suíça, forneceu informações cruciais, data e eixos de ataque alemães, permitindo preparar defesas com antecedência, montando armadilha mortal para os Panzers. Kursk consolidou a virada estratégica. A União Soviética, com indústria realocada e produzindo tanques T-34 em massa, superou a Alemanha, não apenas em números, também em táticas e adaptação. A produção soviética havia atingido níveis impressionantes, superando capacidade alemã sob constante bombardeio aliado. O preço da adaptação foi alto, 860 mil baixas soviéticas, contra 200 mil alemãs, provando que erros iniciais foram mitigados por adaptações estratégicas, mas a um custo humano desnecessário e brutal. De Kursk, a marcha para Berlim se tornava inevitável, impulsionada por mobilização total que selaria o destino do nazismo. Bloco 7. A marcha para Berlim. De Kursk a Berlim, a contraofensiva soviética foi uma epopeia de resiliência, vingança e sacrifício. Stalin, agora confiante em seus generais, coordenou operações maciças, como a Operação Bagration. Destruiu o grupo de exército centro-alemão, libertou a Bielorrússia em uma das maiores derrotas da Wehrmacht. Demonstrou a nova capacidade do Exército Vermelho, operações complexas e em larga escala, combinando infantaria, blindados e apoio aéreo com maestria. A evacuação industrial de 1941, que parecia medida desesperada, provou ser jogada de mestre, permitiu que a URSS superasse a Alemanha em produção bélica. Em 1944, a União Soviética produzia 40 mil tanques, contra apenas 18 mil nazistas. Essa superioridade material, combinada com experiência de combate e liderança aprimorada, tornou o Exército Vermelho força imparável. A Batalha de Berlim, abril-maio de 1945, foi o assalto final à capital do Terceiro Reich, confronto brutal que custou 80 mil baixas soviéticas, culminando na icônica bandeira vermelha hasteada sobre o Reichstag, simbolizando a vitória sobre o nazismo. O custo total para a União Soviética foi assombroso: 27 milhões de soviéticos mortos, cifra que reflete não apenas a brutalidade do conflito, mas também os erros iniciais de Stalin e a natureza genocida da guerra nazista. No entanto, é também testemunho da resiliência coletiva,
do sacrifício e determinação de um povo que se recusou a ser subjugado. Para tangibilizar essa perda, considere o testemunho de uma enfermeira na marcha para Berlim. Relatou o alívio da vitória misturado ao horror de corpos empilhados e cidades em ruínas, transformando os 27 milhões em legados de famílias despedaçadas e vidas interrompidas. A vitória veio, mas o preço que coaria por gerações. Reflexões finais. A vitória soviética e o papel de Stalin. Visões da historiografia atual. A vitória soviética na Segunda Guerra Mundial, culminando na queda de Berlim em maio de 1945, foi um triunfo monumental, mas a historiografia atual oferece visões nuançadas sobre o papel de Stalin nesse desfecho. Não há dúvida de que a URSS suportou o peso principal da guerra na frente oriental, absorvendo a maior parte das forças alemãs e sofrendo o maior número de baixas, cerca de 27 milhões de mortos. Essa vitória foi, acima de tudo, um resultado do imenso sacrifício e da resiliência do povo soviético. A historiografia contemporânea, baseada em arquivos desclassificados e novas pesquisas, reconhece que, apesar dos erros iniciais de Stalin, sua liderança centralizadora foi crucial para a mobilização total da economia e da sociedade para o esforço de guerra. A capacidade de realocar indústrias, a produção massiva de armamentos e a organização de um exército gigantesco sob o comando do Stavka, quartel-general do Comando Supremo, foram fatores decisivos. Stalin, embora um ditador brutal, demonstrou uma capacidade pragmática de aprender com os erros e de delegar a autoridade a generais competentes, como Zhukov, Rokossovski e Vassilevski, que foram os verdadeiros arquitetos das vitórias táticas e operacionais. As visões atuais da historiografia evitam a simplificação de atribuir a vitória unicamente a Stalin ou de desconsiderar completamente seu papel. Em vez disso, enfatizam a complexidade de sua liderança. Um líder que, por um lado, causou a vulnerabilidade inicial do país através dos expurgos e da subestimação da ameaça, mas que, por outro, conseguiu mobilizar uma nação inteira para a guerra, centralizar o comando e, eventualmente, permitir que seus generais mais capazes conduzissem as operações. A vitória soviética é vista como um esforço coletivo e monumental, onde a resiliência do povo, a capacidade industrial e a liderança militar, sob a supervisão de Stalin, se uniram para derrotar o nazismo. A ironia é que o mesmo líder responsável por tantos sofrimentos foi também o catalisador da resistência que salvou o Estado soviético. A história da Operação Barbarossa e da Grande Guerra Patriótica é um lembrete poderoso da complexidade da guerra e da resiliência humana. Ela nos ensina que a vitória pode emergir do caos, que a adaptabilidade é crucial em momentos de crise e que o sacrifício coletivo pode superar as falhas individuais, mesmo as de um líder autocrático. A União Soviética pagou um preço terrível por essa vitória, mas sua contribuição foi decisiva para a derrota do nazismo e para a libertação da Europa. Que as lições dessa epopeia nos sirvam de guia, que a busca pela verdade histórica, livre de ideologias e simplificações, continue a iluminar nosso caminho, e que a memória dos milhões de vidas perdidas nos lembre o custo da guerra e a importância de preservar a paz. Porque, em última análise, compreender o passado é a chave para construir um futuro mais consciente e justo.